Quando falamos a respeito dos fundamentos doutrinários, estamos falando daquilo que a Bíblia ensina de forma recorrente e que, evidentemente, precisa ser sistematizado. Então, tudo aquilo que nós temos recorrência, muita informação, ele deixa de estar só na categoria de informação, ser meramente informativo, e passa a ser ênfase. Quando falamos de doutrina, normalmente há um volume maior de ensino da palavra de Deus nesse assunto. E a aula de hoje é um assunto recorrente nas Escrituras. Eu quero falar não só sobre a repreensão, que é bíblica, mas quero dar um título que exalte um pouquinho essa orientação bíblica, a importância da repreensão. E o ponto de partida é o texto que Deus usou ao longo dos anos para chamar minha atenção para a bênção da repreensão. Salmo 141, 5. Eu vou ler a primeira parte do versículo, que diz assim: fira-me o justo, isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Né? Essa expressão, isso me será um favor, as traduções mais antigas optaram por mercê, por bondade, por benignidade, né? Enfim, ele está falando de algo que é positivo, apesar de começar com um exemplo aparentemente negativo: fira-me o justo, isso será um favor, uma bênção, uma bondade. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. O óleo falava da unção, falava de aprovação, era usado como perfume. Não há ângulo ou perspectiva em que o óleo seja visto como algo negativo. Isso imediatamente é associado à ideia da repreensão. Então, eu quero chamar a sua atenção para esse fundamento bíblico. Há uma espécie de ferida, fere no início, mas produz cura depois. Né? A Bíblia fala a respeito da repreensão, da disciplina que os pais devem praticar para com os filhos, e ela usa exatamente a mesma ideia, né? Exatamente a mesma analogia. No capítulo 12 de Hebreus, por exemplo, né, a Bíblia diz no verso 11, na verdade toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, quando olhamos para a repreensão, ela inicialmente vai produzir tristeza. A própria definição da expressão fira-me o justo está falando de uma ferida, ainda que seja de amor, é uma ferida. Ela pode não parecer algo positivo, mas o resultado que ela produz, né, é cura, é restauração. Então, evidentemente, Davi não falava de uma ferida física, falava de algo emocional, do desconforto da repreensão. Né? Não conheço ninguém que ao longo da vida tenha dito: nossa, como eu gosto de ser repreendido, que me chame a atenção. Isso sempre gera desconforto, até mesmo dor, mas nós precisamos pensar no outro lado, no outro aspecto, a parte final do processo. Né? Então Deus me chamou a atenção disso de uma maneira muito especial no início do meu ministério, né? Através de ter usado pessoas que vieram trazer repreensões, algumas delas inclusive assim relutantes, dizendo: poxa, o senhor está numa posição de autoridade sobre a minha vida. Né? Mas Paulo vai dizer para Timóteo: olha, repreende, né, aos idosos como se fossem pais. Né? Isso não significa que o filho criança pode repreender o pai, mas um filho adulto pode, com todo amor, com muito carinho, né, devidamente apontar determinados erros. Então, olhando para as Escrituras, nós percebemos que todos precisamos ser ministrados através de outras pessoas. Né? Um exemplo para mim está lá em Êxodo 18. Deus falava com Moisés face a face, como um homem fala ao seu amigo, tratava de praticamente quase todos os assuntos, mas daqui a pouco chega o seu sogro, Jetro, né, e lhe oferece um conselho, o chama a uma ponderação dos seus atos, das suas medidas, do seu modelo de trabalho, e evidentemente, né, nós sabemos que Moisés não se movia contrário à direção de Deus. Deus aprovou aquilo. Muitas vezes Deus não faz questão de falar algo de forma direta, ele faz questão de usar pessoas, e é por isso que nenhum de nós, quando falamos da vida cristã, né, deveríamos caminhar sozinhos. Nós precisamos ter pessoas que falem na nossa vida. Precisamos não só do convívio, mas precisamos dar espaço para que haja pessoas que falem na nossa vida. Provérbios 18:1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. A pessoa que está sozinha, outras traduções diz: o que se isola busca o seu próprio interesse. É difícil você conviver com outras pessoas quando você só quer que as coisas sejam feitas da sua maneira. Você vai ter que ceder, você vai ter que ouvir
outros não só suas opiniões, seus interesses, seus desejos, mas a Bíblia diz que tentar se isolar para fazer as coisas só do jeito que eu quero é se opor à verdadeira sabedoria. Então, eu e você precisamos entender a bênção que é caminhar próximo de pessoas que podem e deveriam ter a liberdade de nos corrigir. Então eu quero começar falando um pouco a respeito dessa ferida de amor, porque não é a única vez que a Bíblia usa essa expressão, né? Em Provérbios 27, por exemplo, nos versículos 5 e 6, nós temos o emprego dessa analogia. A Bíblia diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então a repreensão franca, direta, honesta, sincera é melhor do que um amor encoberto. Aí eu amo, mas vou deixar isso velado, não quero criar situação. A Bíblia diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. De novo, a alegoria da ferida aqui, e que está associada a quê? A repreensão franca. E diz: mas os beijos de quem odeia são enganosos. Então tem pessoa que aparenta amor e não se importa, às vezes até odeia. Mas aquele que realmente se importa, a Bíblia diz, ele vai repreender de forma franca, ele vai corrigir, ele vai procurar ajudar aquela pessoa com a qual, né, ela se importa. Então, eu tenho entendido na orientação bíblica que adular não leva a lugar algum, impede o crescimento espiritual de todo mundo. Olha o que diz o mesmo livro de Provérbios, né? Agora eu quero ler o capítulo 28 de Provérbios e o verso 23, que diz: quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Lá na frente, né, todo mundo vai descobrir que uma pessoa que só elogiou e nunca quis ajudar a corrigir nada, talvez não estivesse expressando esse amor, como aqueles que muitas vezes se indispõem, mas não por mera implicância. Eu sei que nós vamos ter que lidar ao longo da caminhada também com gente que é chata, que é implicante, né? Mas o ponto a ser destacado, nós não podemos interpretar uma repreensão, né, e a partir dessa repreensão feita por quem se importa, simplesmente só tentar jogar isso na conta de uma implicância. Precisamos reconhecer. A verdade, ela sempre deve ser dita, né? Os apóstolos Paulo e Pedro viveram aí uma colisão, um confronto que a Bíblia faz questão de registrar, né? Está lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, e dos versos 11 a 16 nós temos essa descrição. Tem um ditado no sul do país que às vezes a gente fala briga de cachorro grande, né? Eram líderes expressivos. Paulo diz assim, Gálatas 2, né, de 11, eu vou ler até o 14, não vou até o 16. O texto diz assim: quando porém Cefas veio a Antioquia, Cefas é o termo aramaico para o nome de Pedro, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Então merecia ser resistido, merecia uma repreensão. Qual o contexto? Ele diz no 12, de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Então, vamos lembrar que Pedro é o primeiro apóstolo que Deus usa para abrir a porta da pregação do evangelho aos gentios, lá na casa de Cornélio, né? Ele era alguém, vamos dizer assim, da visão aberta depois dessa revelação, mas nós sabemos que Tiago era um líder linha dura. Todo o tom de qualquer discurso de Tiago na Bíblia, inclusive na sua epístola, nos mostra isso. E o que Paulo está falando aqui nas entrelinhas sugere. Quando os discípulos de Tiago chegam, era a turma de Tiago, não era nem o próprio Tiago, Pedro deve ter imaginado, vai dar ruim. Essa minha liberdade aqui com os gentios não vai ser bem interpretada por eles. E a Bíblia diz que ele começa a se afastar e, por fim, ele literalmente se separou, com medo, temendo o comentário, a opinião, a crítica daqueles que eram da circuncisão. Verso 3 diz, e também os demais judeus se fizeram hipócritas. Outras traduções dizem, dissimularam juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. O desabafo de Paulo, o próprio Barnabé, não é só porque Barnabé era o seu amigo, colíder, mas Barnabé, gente, era o pastor daquela igreja de gentios, enviado por Jerusalém para pastorear aqueles gentios. Então, se ele não podia comer com eles, relacionar com eles, o que é que ele estava fazendo lá? O texto continua e diz assim, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos, se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Né? E aí o confronto foi direto, foi em público, né? Porque Paulo diz, não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho.
O que eu tenho aprendido é que no reino de Deus, né, ou é branco ou é preto, não tem um tom de cinza, a mistura de um e outro, né? E tem muita gente misturando o errado e o certo, né? E nós precisamos entender que o posicionamento de Paulo é: estavam se apartando da verdade do evangelho. A motivação de não criar confusão com a turma de Tiago pode ser boa, ok, mas à custa de princípios. Então, nós percebemos que não apenas entre cristãos imaturos, mas mesmo entre crentes maduros, a repreensão precisa ser praticada, e sempre que for necessária, ela precisa ser usada, né? Quem é o maduro de repreender tem que cumprir sua responsabilidade. O que precisa da repreensão deveria aceitá-la e ser grato, porque no final das contas ela é bênção, mas nós temos que reconhecer que existem essas feridas de amor, e elas são parte daquilo que a palavra de Deus nos ensina no dia a dia. Repreender também não é dever somente do pastor, de um líder espiritual. Cada cristão deve fazê-lo, né? O ensino de Cristo, por exemplo, aponta para isso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, Jesus diz assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe, né? Então Jesus está dizendo que mesmo antes de oferecer o perdão para quem arrependeu, para que haja arrependimento tem que ter repreensão. Então ele diz: se o seu irmão pecar, repreenda-o. Isso não é apenas para quem está numa posição de autoridade, né? Agora, por outro lado, há momentos em que aqueles que estão numa posição de autoridade estabelecida por Deus vão ter que usar essa autoridade para repreensão. Mas isso não significa que somente eles possam fazer, né? Tito, capítulo 2, verso 15, Paulo diz: ensina essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, e que ninguém despreze você, né? Agora, apesar de muitas vezes os que estão na posição de autoridade terem que repreender, repito, isso não limita somente a eles esse posicionamento. Todo crente, todo cristão deve aprender a corrigir seu irmão quando esse falhar, né? É parte do convívio da fé, né? De um relacionamento sadio e que promove a saúde espiritual. Então, por exemplo, você lê no livro de Hebreus, no capítulo 3, nos versos 12 e 13, o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Primeira advertência bíblica é o cuidado que cada um de nós deve ter consigo mesmo, né? Mas, por outro lado, quando nós olhamos para a orientação bíblica, nós também percebemos um pouco mais do que isso, né? Nós percebemos Deus nos chamando a esse lugar de cuidarmos não apenas de nós mesmos, mas também, né, de cuidarmos uns dos outros, de exortarmos uns aos outros. E o livro de Hebreus, o mesmo livro que traz essa advertência, né, do que diz respeito a essa resposta pessoal, também vai falar a respeito daquilo que nós devemos fazer em relação aos nossos irmãos, exortando uns aos outros, orientando eles para que ninguém se aparte da verdade, para que ninguém, né, se distancie do Senhor, para que todos nós possamos, aliás, quando no capítulo 10 o livro de Hebreus fala a respeito da importância de congregar, ele vai falar sobre isso, né? Por exemplo, Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, né? Então, quando a Bíblia fala sobre fazer admoestações, o que é que significa isso, né? Fazer admoestações. Essa palavra significa, né, literalmente, né, você instruir, você exortar, ou seja, nós estamos falando de correção, nós estamos falando de repreensão, e é parte daquilo que Deus espera de nós. Então, além do cuidado pessoal, nós precisamos ajudar uns aos outros, né? Que Deus nos livre de que haja em nós o espírito de Caim, que quando Deus pergunta: cadê seu irmão? Ele diz: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Então, eu já abri o assunto antes, mas quero destacar de forma mais específica quem pode repreender. Já falamos que não precisa necessariamente ser só um líder espiritual, mas que os irmãos devem fazer isso em preocupação com os seus outros irmãos na fé. Mas quando encorajamos os irmãos a praticarem o princípio da repreensão entre eles, nós corremos o risco de sair de um extremo, que ninguém pode repreender a não ser um líder, e ir para o outro. Qual é o outro, né? Não é qualquer um que pode chegar e repreender alguém.
é necessário ter uma certa maturidade. Então ele não precisa de uma autoridade instituída, mas ele precisa de uma certa maturidade para isso. E há critérios bíblicos para isso que também precisam ser mencionadas, né, pela gente aqui nessa aula. Um deles está lá em Romanos, no capítulo 15 e 14, onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, diz: eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para demonstrar uns aos outros. Então ele vai dizer: olha, eu creio que vocês, irmãos, estou certo que vocês são aptos para demonstrar. Por que são aptos? Porque estão cheios de bondade e têm conhecimento. Então, não apenas na hora da correção, não estão apenas emitindo uma opinião, um ponto de vista, tem conhecimento bíblico sobre o que está falando, mas tem também a maturidade, estão cheios de bondade. Não é a correção pela correção, a treta pela treta, como diriam alguns, mas um coração cheio de Deus, né, disposto a derramar o melhor. Agora, não só temos pessoas certas, no sentido de não precisa estar investido de autoridade, mas tem que ter uma certa maturidade, como a Bíblia também nos orienta uma forma correta de fazer. Dessa forma correta, que nós podemos falar a respeito de várias coisas, eu quero começar citando 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14, onde Paulo diz assim: não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Então, ao usar a expressão admoestar, Paulo de novo está falando de correção, mas ele diz: eu quero fazer isso como a filhos amados. Né? A Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ama. Né? E há vários momentos onde Paulo vai dizer: olha, eu estou falando com vocês como a filhos. Né? Ou seja, eu não estou simplesmente querendo dar uma bronca, eu quero o melhor de vocês. Né? Eu quero ver cada um de vocês. Aliás, Paulo também escreveu isso em 1 Tessalonicenses 2, versos 11 e 12. Vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que o chama para o seu reino e glória. Né? Então, tratar como filho. A gente quer o melhor do filho, a gente tem que corrigir o filho para que ele viva o melhor, mas existe sempre uma expressão de amor, né? Aquela atitude de quem realmente se importa. Né? Gálatas capítulo 6, verso 1, vai falar a respeito de algo que também é importante, está associado àquele critério que Paulo fala da bondade, mas ele dá aqui uma outra terminologia. Gálatas 6, 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura. Outras traduções dizem com espírito de mansidão. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ou seja, mesmo você que está lá corrigindo o seu irmão, que vai ter a atitude correta, lembra que o que aconteceu com ele poderia acontecer com você. Né? Mas nós precisamos de fato entender. O verso 2 diz: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Né? Quando estamos corrigindo nossos irmãos, estamos ajudando eles a carregar a sua carga, estamos orientando eles como de fato podem caminhar de forma correta na presença de Deus. Agora, além de tratar com filhos amados, com espírito de mansidão, né, eu vejo na palavra de Deus que nós precisamos de sensibilidade para tratar cada caso. Né? Digo isso porque nem toda situação ela merece necessariamente o mesmo tratamento. Em 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo diz assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem. Então Paulo está admoestando para que eles admoestem outros. Né? Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Mas ele vai dizer: consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes para com todos. Né? O que ele está dizendo? Quem está vivendo de forma desordenada tem que ser exortado, mas o desanimado tem que ser consolado, e tem gente que faz o contrário, ele exorta o desanimado e consola o que está lá vivendo a vida desordenada. Né? Então ele está dizendo: ampare os fracos estão precisando ser amparados, mas agora ele diz o que vale para todo mundo: paciência, pegando outros textos, amor. Né? Mas evidentemente nós precisamos ter essa sensibilidade. A pessoa está desanimada, precisa de consolo, está fraca, precisa de amparo. Agora, está vivendo de forma desordenada, desalinhada com a palavra de Deus e a doutrina, então, evidentemente, aí sim, exortação. Né? E Paulo também fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e no verso 15, a respeito, né, de um tratamento, parece
até óbvio demais ter que mencionar, mas acredito que sempre é importante lembrar. Ele está falando de uma pessoa, né, que havia pecado, ele fala para os irmãos não se associem com ele para que ele fique envergonhado, queria o arrependimento, mas no verso 15, 2 Tessalonicenses 3, ele diz: contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Errou, mas ainda é irmão. É um irmão que pode ser restaurado, é um irmão que pode se arrepender, é um irmão que merece a repreensão, merece a disciplina, mas ainda é o nosso irmão, né? E o posicionamento da disciplina e da repreensão é de quem diz: nós não estamos desistindo de você, pelo contrário, estamos lutando por você, queremos recuperá-lo, queremos vê-lo sarado. Agora, depois de dizer tudo isso, em primeiro lugar, eu destaquei as feridas de amor. Em segundo lugar, quem pode repreender, né? Em terceiro lugar, eu quero falar sobre a forma de ver a repreensão, porque a Bíblia nos chama a ter a ótica correta a respeito disso. E o texto que eu quero citar para começar a falar a respeito dessa ótica correta é Provérbios 10, 17, que diz: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Evidentemente que o primeiro sentido de abandono à repreensão, né, está falando do ensino já dado, né? Mas a pessoa que não guarda o ensino, o oposto do primeiro, que pegou o caminho para a vida, ele ainda é repreendido para voltar a guardar, mas ao abandonar a repreensão, ele vai andar errante. Infelizmente, tenho visto muita gente que abandona a correção e não percebe que está errando, não só por já ter desviado do caminho certo, mas agora, ao jogar fora a possibilidade de conserto. Nós precisamos ter um coração ensinável, né? Precisamos ter essa capacidade e humildade de permitir que outros falem na nossa vida, de considerar, de ponderar, né? Evidentemente, já ouvi pessoas que, em nome de uma repreensão, estavam fazendo críticas movidas de uma visão distorcida, né? Não dá para a gente esgotar todo o assunto aqui, mas estou falando daquilo onde alguém pontua com clareza, não só cheio de bondade, com conhecimento bíblico: olha, isso é errado por causa disso, disso e disso, né? Paulo, quando fez isso com Pedro, falou: olha, você, sendo judeu, vive como gentil e agora quer obrigar o gentil a viver como judeu. Ele apresenta a incoerência e diz: não dá, meu amigo, não dá, isso tem que ser revisto, né? Provérbios capítulo 12, verso 1, também vai falar a respeito daquele que abandona a repreensão e classifica a sua falta de sabedoria assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Disciplina aqui é correção. Mas o que odeia a repreensão é tolo, né? Outras traduções usam uma palavra um pouquinho mais contundente e dizem é estúpido, né? Porque não há o menor bom senso, não há a menor sensatez em abandonar a correção. A correção é um instrumento de Deus para o nosso crescimento, né? Para a nossa melhoria em todas as áreas. Provérbios fala muito sobre isso. Eu quero citar agora Provérbios 17, 10, que fala do prudente como sendo ensinável. Então, a Escritura pontua o seguinte, Provérbios 17, 10, uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Quem é um insensato? Não importa, vai, né, apanhar, vai ser açoitado, ele não permite. Mas quem tem juízo, né, e outras traduções vão apresentar isso, né, com um linguajar, né, dizendo assim, que ele é prudente, né? A Almeida Revista Atualizada diz: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Então, nós precisamos de fato entender que existe prudência em receber, né, a repreensão. Se por um lado há uma estupidez de quem não recebe, o prudente, ele é ensinável, ele se abre para a correção, ele permite pelo menos, né, que aquilo que foi dito seja digerido, seja processado, que se pense, que se avalie. Provérbios capítulo 25, verso 12, também vai falar do lucro, né, daquele que aceita a repreensão, do ganho. Logicamente não estamos falando de lucro financeiro, literal, mas a Bíblia usa essa analogia, diz: como pendentes e joias de ouro puro, assim a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Então nós estamos falando da repreensão que vem do sábio, da pessoa que tem conhecimento, tem posicionamento correto, de fato quer ajudar, né? Mas a Bíblia diz, ela é dada pelo sábio a um ouvinte atento. É aquele camarada que é ensinável, presta atenção, né? Então ele vai lucrar com isso,
como pendentes e joias de ouro puro. Está falando de coisa de valor. E a repreensão, ela precisa ser vista como algo de valor. Por quê? A despeito do desconforto que ela gera no momento, nós precisamos entender onde que ela nos leva. O ganho não é a repreensão em si, é a possibilidade de mudar a nossa vida, de ajustar a nossa vida, de entender que Deus envia pessoas, né? Ao longo da Escritura não vemos apenas profetas enviados com uma mensagem muito clara, específica de repreensão, né? de erros, de pecados. A gente faz a distinção entre as duas coisas, né? Mas até mesmo erros precisam de repreensão e as pessoas têm que ser corrigidas para que possam repará-los. Agora, há pessoas que simplesmente, por uma análise fria, como o Jetro fez com Moisés, diz: meu amigo, não tem como isso dar certo, não tem como dar certo, né? Você vê o apóstolo Paulo se posicionando diante de Pedro e a discussão não é só doutrinária, ele simplesmente está aplicando a lógica básica. Peraí, você é judeu, vive como gentil, e agora quer obrigar o gentil a viver como judeu? Onde é que está, né, a coerência disso tudo? Né? Por que dois pesos, duas medidas? Então, muitas vezes é essa análise fria, não se depende nem sempre de um conhecimento teológico profundo. Outras vezes é o conhecimento de vida, é a sensatez, e em outros momentos a instrução e a orientação bíblica tem que ser devidamente apresentada. Davi tinha pecado no caso de Batseba e de Urias, não estava arrependido. O profeta Natan vem e ele usa de uma didática assim fora do comum, né? Ele não diz que está falando de Davi, ele cria uma alegoria em cima do que Davi fez, apresenta o caso a Davi e Davi fica indignado, né? Porque, como disse Jesus, a gente consegue enxergar o cisco no olho do irmão, mas às vezes não vê a trave no nosso. Então, nós não podemos achar que simplesmente aceitar a repreensão é uma coisa muito simples. Às vezes nós temos dificuldade de entender que estamos errados e, para isso, aceitar a repreensão. Mas aí vem Natan e usa uma didática incrível, ele estabelece um paralelo. Davi fica indignado com o homem, depois ele diz: o homem é você, avalia o que você fez. De repente parece que a ficha cai para Davi, porque agora tem uma outra perspectiva. Então eu tenho aprendido que repreender não tem a ver só com aquilo que a gente fala, tem a ver também com a forma como a gente fala. E muitas vezes, quanto mais amorosos, bondosos, né, cheios de mansidão, de respeito, nós comunicamos a repreensão, mais resultado ela pode surgir para aquele que talvez não é que ele não quer mudar o seu comportamento, é porque muitas vezes ele pode não estar enxergando o erro do seu comportamento, né? Precisamos aprender e ouvir a repreensão, por mais desconfortável que seja no momento que recebemos. A ideia é sempre focar naquilo que vem depois. Eu citei antes, mas quero ler de novo, né? Hebreus capítulo 12, no verso 11, que diz o seguinte: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. O autor de Hebreus continua e diz nos versos 12 e 13: por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Né? Quem é o manco aqui? É aquele que está falhando na caminhada. Ele está dizendo: nós não queremos que se desvie, nós queremos que ele seja curado, que haja restauração. No verso 14 ele diz: procurem viver em paz com todos, mesmo com aquele que você vai corrigir e repreender. Não tem que ser uma cisão, não tem que ser uma briga, mas o texto diz: e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, ele está falando de buscar a santificação depois de, no verso 10, dizer que Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de que a gente seja participante da sua santidade. Então, cristãos precisam ser orientados que a correção é parte da estrutura, do sistema que Deus usa para aperfeiçoar a nossa santidade, nos ajudar a enxergar, eliminar erros, corrigi-los, nos retratar, se necessário for, né? E a minha oração é que de fato a gente entenda aquilo que o salmista entendeu e que a gente possa, de bom grado, né, fazer a mesma declaração que ele. Isso é fruto de quem tem discernimento espiritual, caminhada de vida, bagagem, maturidade. Mas eu volto no Salmo 141:5, que eu li no início da aula: fira-me o justo, isso será um favor, ou bondade, benignidade. Repreenda-me, será como um óleo sobre a minha cabeça. Assim como o óleo da unção nos capacita a fazer a obra de Deus, a correção também nos capacita a funcionar melhor. Deus nos ajude a entender e praticar tanto o ato de repreender corretamente, como de aceitar a repreensão.